Hoje recebemos Denis Yelisevich para discutir a situação na Ucrânia e além de suas fronteiras. Bem-vindo, Denis. Olá, Tetiana. Olá, espectadores. Peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos e deixem seus comentários. Seus comentários e opiniões são muito importantes para nós. E, Denis, diga, o que você acha sobre isso? O que está acontecendo? Agora Zelensky está em uma turnê. Supostamente ele está resolvendo questões muito importantes para a da Ucrânia. Ele continua cuidando da nossa economia, do nosso sistema de defesa. Na Verkhovna Rada, a situação é incerta. Há protestos e opiniões divergentes entre as pessoas. Solidariedade Europeia bloqueou a tribuna no parlamento, alegando necessidade de mudanças de pessoal. Yaroslav Zelensky afirma que tudo isso é apenas um circo, não reformas. O que dizem? Eles dizem que é preciso que todo o gabinete de ministros renuncie, que venham novas pessoas e coloquem a Ucrânia em ordem. Explique se eles conseguirão. O que está acontecendo, sendo planejado e o que vai acontecer? Primeiro, sobre a turnê de Zelensky e depois a Rada Suprema. Ele só pensa no próprio marketing, não faz nada. Mas a viagem à Turquia é realmente importante, porque lá haverá um encontro com Steve Witkoff. Witkoff é totalmente confiável. É quase como falar com o Trump, já que ele foi totalmente delegado pelo presidente. Lá imporão condições extremamente rígidas ao Zelensky. Pelo que eu sei, até mesmo o Erdogan está insatisfeito com tudo o que está acontecendo, embora ele fosse aliado do Zelensky. Eu não sei como as coisas vão ficar daqui para frente. O castelo de cartas do Zelensky desmoronou. Ele permanece de júri como presidente no máximo até a primavera do ano que vem. No próximo ano haverá eleições. A posição de negociação da Ucrânia será pior do que há 6 meses. Vão nos forçar a paz. Por quê? Zelensky é mais fraco que Putin, por isso é mais fácil lidar com ele. Se ele for inteligente o suficiente, ele vai concordar. Se não for, o fim dele será triste. Mas o fim da equipe dele será ainda mais triste. Em particular, Ermak vai levar todo o impacto. Logo vocês verão tudo. Agora, algumas figuras-chave do círculo do presidente, que estavam envolvidas em corrupção, fizeram um acordo com a investigação do SFB. Figuras-chave, não são peixes pequenos. Por isso, para ele, tudo vai ser muito triste. Fiquei indignado com a viagem à França para ver o Macron. Anunciaram a compra dos antigos Rafale para os próximos 10 anos. Só tenho uma dúvida. De onde a Ucrânia tira dinheiro para os Rafale? Mostrem onde estão esses bilhões de dólares. Dezenas de bilhões de dólares para esses Rafale? Eles não existem. Segunda pergunta. A França deve financiar. Mas de onde vem esse dinheiro? Na França, há uma crise financeira e política, assim como na Ucrânia. Foi uma tentativa de um líder europeu, de um dos principais países da Europa, de justificar a corrupção de Zelensky e fazer propaganda para ele, indo até lá no auge do escândalo. Pelo menos algo. Ele acha que somos idiotas tentando mostrar isso? Isso não funciona mais. Vamos à Rada Suprema da Ucrânia. O que Zelensky e Poroshenko dizem é vazio, sem luta ou ideologia. Tudo o que eles querem mudar, sim, eles não são tão sanguinários. Eles não são tão fora da lei. Não vão impor sanções pessoais, perseguir famílias ou opositores. Acho que isso não ocorreu. Agora, depois de Zelensky, talvez tenha parecido que tudo é possível? Espero que não. Eles querem apenas um comitê de salvação nacional. Eu vou te dizer, é muito provável que ele seja criado. E eles só querem distribuir os fluxos no lugar do Zelensky. Colocar seus homens, manter a guerra e a mobilização. Não tem o principal, Tatiana, não tem a proposta principal. Primeiro, acabar com a guerra. Segundo, uma mudança radical no formato do Estado, no paradigma. Uma mudança radical. Esses Mindit e Flamindit são consequência, não causa. Agora o Estado mostrou completamente sua incapacidade. Esse sistema é totalmente incapaz. Até um cego deveria ver isso. Isso já não tem como ser reformado. É preciso começar do zero, completamente diferente, sem meias medidas, sem compromissos, completamente diferente. Isso já não sou eu dizendo, isso já foi servido de bandeja para as pessoas. Olhem para tudo isso. O problema não é o sobrenome Mindit, e sim a possibilidade existente, que deve ser eliminada com uma reforma radical. Esse grande medo de que ex-governantes retornem ao poder. Ontem, Timoshenko discursou defendendo que a Energoatom volte ao povo. Essas pessoas já estiveram lá, fizeram o possível e agora estamos nessa situação.
Zelensky afirma que vamos nos preparar para negociações e já tomam medidas. Mas um europeu deu uma entrevista ao político e disse que Vitkov não entende o que está acontecendo na Ucrânia. Ele não entende o que a Rússia quer, o que a Ucrânia quer e o que ameaça a Europa. Por isso, é difícil confiar que ele atue nessas negociações. O que isso significa? Sabe, nosso povo acha que eles entendem tudo, só que o país e as pessoas estão numa situação ruim. Desculpe pelo meu francês, tem um europeu falando algo sobre Vitkov. Sim, a América entende tudo. Talvez seja por eu já ter lidado com isso. As pessoas talvez não sintam como nós sentimos, mas garanto a vocês, aquele europeu também não faz ideia sobre a Ucrânia e o espaço pós-soviético. Já erraram várias vezes. Essas pessoas não conhecem nossa região, que é muito complexa. Por isso, todas essas alfinetadas contra os Estados Unidos da América são apenas mais uma confirmação da incapacidade da Europa. Agora, os líderes europeus precisam, para falar a verdade, ficar calados e simplesmente repetir o que os Estados Unidos fazem e nada mais, porque a Europa também está à beira do colapso. Na verdade, claro, a situação na Ucrânia é um impasse, não podemos comparar. Na Ucrânia há uma guerra, mas na Europa as coisas também estão muito ruins. Hoje soubemos sobre Alibaba, mas ainda não sabemos exatamente quem é. Eu li o que Mariana Bezugla escreveu. Ela diz que é assim que falamos sobre Ermak na nossa família política. Simples e modesto, mas qual a relação da cantora Alla Borisovna com isso? Não está claro, assim como o que vem depois. Dizem que ele supostamente pressionava o NABU e o SAP para que eles não fizessem as investigações que estamos vendo. O que você sabe sobre isso? Tem algo interessante? Quando Zelensky voltar da turnê, vai reunir o parlamento e anunciar algo importante. Sim, nem sei por onde começar. Vamos ao Ermak. Alibaba, este é Andrei Ermak. Não posso afirmar quando essas gravações serão publicadas. Ermak pressionou no verão, eu contei sobre isso, eu sabia disso no verão. Ermak pressionou ativamente todo mundo no verão. E também pressionou Zelensky fechar o NABU e o SAP, porque ele entendia que isso viria à tona lá. E aí, me desculpe, o FBI entra na jogada. E a tarefa era do Zelensky, mas não quero culpar só o Ermak, nem dizer que Zelensky era inocente e apenas seguia conselhos. A decisão cabe ao presidente da Ucrânia, que hoje é coberta ou até participa da corrupção de alto nível. Vamos descobrir depois, mas não posso afirmar sem provas. Por isso, eles queriam transferir esses poderes para a Procuradoria-Geral da Ucrânia, que é totalmente controlada pelo gabinete do presidente. Essa era a tarefa. E Ermak perdeu, Zelensky perdeu feio. É assim que vejo, pelo que sei. Infelizmente, não posso contar muita coisa. Até este momento, eu acho que ele vai chegar e anunciar a demissão do Yermak. Ele vai chamar isso de reinicialização, talvez até o gabinete de ministros tenha um novo estatuto. E, talvez, até já agora seja criado um comitê de salvação nacional ou comece o trabalho nessa direção. Ele simplesmente não tem outra escolha. Ou seja, o castelo de cartas, repito, desmoronou. Mas não pense que isso é uma coincidência. Escrevi um post no meu canal do Telegram em 22 de julho sobre tudo isso que acontece hoje. Por isso, bem, é assim que acontece. E eu reforço mais uma vez, isso é só o começo. Todos vão responder por toda a bagunça que fizeram. Tatiana, eu estou há 3 anos e meio no meu canal do YouTube. Eu sofri muito, minha família sofreu, eu não estou chorando agora, só estou contando para vocês. Por tudo isso, eu simplesmente contei tudo isso para as pessoas durante 3 anos e meio. Hoje, os órgãos oficiais já estão lidando com isso. Graças a Deus, eles existem. A América está mostrando tudo isso. Eu lutei contra isso, sofri por causa disso e me chamavam de pró-Rússia. Vamos ver o que acontece depois. É muito triste que durante esse processo de sanções, Gennady Balashov tenha falecido. Realmente, é muito triste, porque ele se preocupava com isso, né? Ele estava angustiado, ele estava em uma situação muito difícil. E agora, o que vem a seguir? Estamos curiosos para saber o que vai acontecer. E as pessoas dizem que podemos ficar sem Yermak, sem aqueles 40 ladrões e sem esses gerentes. Mas nós sempre estaremos com Zelensky, por assim dizer, para sempre, até o fim dos tempos. O que você pode dizer sobre isso? Não, isso é besteira. Em 2026 haverá eleições que Zelensky vai perder tranquilamente.
Tudo o que vai aparecer mostra que isso não foi feito só para tirar Zelensky ou encerrar a guerra. Isso também faz parte. Ele precisa se afastar da política e não irá mais lidar com isso. Nos próximos anos, depois que ele perder as eleições, ele não vai morar na Ucrânia. Ele simplesmente não vai conseguir viver na Ucrânia. Yermak vai embora imediatamente após a demissão. Isso eu contei ontem, se não me engano, ou em algum momento no meu canal. Provavelmente será um país árabe, menos provável Londres. Não acho que Londres, com Starmer, queira encobrir a má situação de Yermak. Sobre Gennady Balashov, não paro de pensar nisso. Hoje conversei sobre isso com várias pessoas. Sabe, só vi isso em filmes. É assustador. Ele não aguentou nem uma semana. Se ele visse o que acontece hoje, se animaria e tudo ficaria bem. E infelizmente, eu também vou falar de forma velada. Eu sei e entendo um pouco mais. E infelizmente, as pessoas nem entendem a tragédia, a tristeza de toda essa situação que se formou. E ontem eu vi, me enviaram um vídeo do chefe do partido 510, cujo líder era Gennady Viktorovich. Em Kiev, há 2 escritórios lado a lado e um café em frente ao Verkhovna Rada, na Ucrânia. E lá ele plantou um pequeno jardim, com seu próprio dinheiro, fez tudo, deixou bonito no centro da cidade. E pelo que entendi, os membros do partido queriam que tivesse uma placa naquela casa onde fica o escritório. Tipo, aqui viveu, trabalhou, Gennady Balashov. Entendo, isso é mesmo algo subjetivo. Alguns o veem como notável, outros discordam. Tudo bem. Eles não apenas recusaram, eles enviaram uma ordem dizendo que o café deve ser demolido, a praça deve ser demolida, e isso será feito em breve. Ou seja, mesmo depois da morte, continuam perseguindo a pessoa. Essa é a melhor característica desse governo, essa é a melhor característica desse governo. Bem, desculpe, chegar a esse ponto e lutar com os mortos é simplesmente absurdo. Eles lutam até com as famílias, entende? Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Realmente, é um horror o que está acontecendo. O que dizem? Que supostamente Yermak desempenhou um papel muito importante, mais significativo do que Zelensky. E pelo fato de ele estar no poder, às vezes os oligarcas também se envolviam e o ajudavam nisso. Eles não tiveram um papel secundário e agora dizem que eles estariam do lado dele. Os oligarcas. Eles são pessoas muito pragmáticas, perdem pessoas a vida toda. Pegam, usam, quando chega o momento, perdem, e podem até se tornar quase inimigos, e tudo mais. Sim, Yermak atuava junto com os oligarcas, principalmente Pinchuk, era desse jeito. Com certeza não é Thomas Fial, nem Petro Poroshenko, que agora trabalham juntos. Talvez Levotkin de alguma forma vá ajudar. Aliás, descobri recentemente que sigo nas listas de bloqueio do Telemaratona e outros meios de comunicação. Por motivos óbvios, desde 2022, recentemente me informaram que também estou na lista de bloqueio da publicação do Levotkin, que supostamente faz oposição e tudo mais. É assim que todos trabalham. Você entende o que são oligarcas assim? Não são pessoas que enriqueceram no mercado, criaram um negócio e cresceram de uma garagem para uma corporação bilionária, como nos Estados Unidos. Isso é só pegar, aproveitando a posição dos pais, privatização. E aí você já é um super empresário? Ou seja, é só uma pessoa com dinheiro. Eu não posso chamá-los de pessoas ricas. É uma pessoa com dinheiro. Ele pode ser completamente idiota, mas tem dinheiro. Ele gosta de jogar esses jogos, esse xadrez, essas intrigas políticas. É nisso que eles gastam a vida deles. O tempo passa rápido. Agora alguns já têm 65, 63, 62 anos. Lá de vida ativa, talvez reste uns 10 anos. E o que você fez da sua vida? Sim, você ganhou bem? Bom, vamos chamar de ganhou. Não vou dizer que roubou. E você não tem nenhum impulso de entrar para a história, de pensar em algo diferente, de fazer algo. Ninguém está tirando seu dinheiro e eu não sou contra isso. Infelizmente, não vejo isso. Ou pelo menos, sabe o quê? Apoie quem tornará a Ucrânia um lugar para viver e trabalhar. Sim, tenho privilégios, mas não sou privilegiado. Apenas estou em um status de mercado. Mas você poderá guardar seu dinheiro na Ucrânia. Ninguém vai mexer no seu negócio. Você poderá viver aqui com segurança, sua família. Não haverá nenhuma retaliação. Nada desse pêndulo vai ocorrer. Um país civilizado com ativos que ainda vão se valorizar. Infelizmente, ninguém se interessa por isso.
Eu já teria parado há muito tempo. Eu posso, tranquilamente, tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer país europeu onde não há desordem, fazer negócios e viver. Mas eu quero viver na Ucrânia, exatamente assim. É só por isso que eu faço isso. Se não for assim, se for diferente, então não faz sentido para mim me dedicar a isso. É preciso focar em um país civilizado onde já exista o que quero fazer na Ucrânia. Só isso. Dizem que mesmo que ele seja afastado do poder, que Yermak não ocupe mais seu cargo, quem vai assumir o lugar dele é Mark Karuva. E ela supostamente é representante dos democratas, eles a apoiam, torcem por ela. E Ursula von der Leyen continua sendo essa pessoa moral. Ela afirma: apoiaremos a Ucrânia até o fim, dando dinheiro e subsídios sempre que possível. O que você acha dos democratas continuam nos influenciando? Sim, vou te explicar agora. Então Zelensky tinha um plano de colocar alguém dele, tipo Fedorov, ou até mesmo Arahamia foi mencionado. Tipo, bem, eu tirei Yermak, mas coloquei outro igual no lugar. Digamos assim. Não, a combinação é muito longa. Eles apoiavam Zelensky, mas agora os globalistas pressionam muito. Nós com vocês, lembram, discutimos muitas vezes, a imprensa europeia e mundial começou a escrever exatamente de forma globalista. Globalista. Coisas muito ruins sobre Zelensky, diariamente, não apenas diariamente, pelo menos um grande veículo de imprensa. Por quê? Porque Zelensky agiu de forma tão descontrolada que até os globalistas notaram. Olha, todos eles, entende? São canalhas na minha opinião, ideologicamente falando, mas são pessoas com mentalidade ocidental. Algumas coisas também os chocam. Ou seja, você chegou a esse ponto, mas não demos sanções para isso. Conversar com ele é impossível. Ele fala igual fez com o presidente Trump na primeira reunião no Salão Oval. Entende? E com essa pessoa, simplesmente não dá para negociar. Ele está, como posso dizer, obcecado com essa ideia de se manter no poder, de guerrear. Ou seja, é algo no nível de messianismo, talvez até psicológico. E eles entenderam tudo. Vamos simplesmente tirar sua cadeira, cortar as perninhas dela aos poucos. Já falamos sobre isso. Lembra que sugeri cortar o poder em camadas? É o que está acontecendo agora. Ou seja, não é de um dia para o outro que Zelensky sai e entra outra pessoa ou a Rada Suprema. Isso ocorre em etapas, como está acontecendo agora. Hoje, 18 de novembro de 2025, conversamos à noite. Ainda vai acontecer muita coisa até o fim do ano. Provavelmente, tudo o que não aconteceu até agora vai acontecer concentrado nesses próximos 1 mês e meio. É interessante o que vai acontecer, como os eventos vão se desenrolar. Ele escreveu um post dizendo que está deixando, não me lembro como se chama, né, o Conselho de Supervisão, isso. Ele está deixando porque queria lutar contra a corrupção, queria tomar todas as medidas, mas não lhe deram a oportunidade de fazer isso. As pessoas dele o apoiaram muito. Gostaria de esclarecer, na sua opinião, por que você acha que ele não escreveu o próximo post explicando o que esse conselho de supervisão fazia? Porque sustentamos com impostos e pagamos o salário deles. Agora já se sabe que esse conselho não deu conta, ficamos sem dinheiro, sem luz, e ele simplesmente sai do cargo. Isso é sobre a pergunta anterior sobre Markarova, a indicada dos globalistas. Eu nem disse o principal porque ela. Globalistas querem uma pessoa controlada. Milovanov também trabalha para eles e para esse setor. Canalha, inútil, zero à esquerda e sabotador da Ucrânia. E curtidas. Precisamos checar de onde vêm as curtidas, mas elas podem ser do nosso povo, que sempre simpatiza. Se colocar eu e Milovanov, acho que ele recebe mais simpatia. Ele não fala de forma rude ou radical. Ele simplesmente não propõe nada. Ele realmente não propõe nada. Lá, eles contavam histórias no Canadá, na universidade, inventavam lendas para eles. Entende? Meu Deus, que inteligente, isso é tão pós-soviético. Chega alguém da América ou Canadá, parece um super-humano. Vamos adorá-lo. Parece que querem mostrar que somos tolos e não entendemos nada. Aqui o Milovanov já é conselheiro, super conselheiro, não sei, trabalha há uns 10 anos. Me mostre uma realização do Milovanov. Me mostre uma reforma do Milovanov. Esse, não quero dizer quem, bajulava o falecido Karabendukidze, que realmente fez reformas na Geórgia, que realmente era libertário, que dizia exatamente o mesmo que eu digo. E o Milovanov, onde está tudo isso? E esse assim, é um oportunista,
que aqui e ali pega carona na fama de outras pessoas. Desculpe, mas pessoas menos inteligentes curtem e comentam lá. Mesmo assim, é preciso checar, pois eles compram likes. Não sei, vem do Vietnã, da Índia, é esse tipo de coisa. Ah, temos muitos Milovanov no nosso país, isso é o principal, não deve haver globalistas, mas essa é a segunda parte do balé Morelison. A primeira é Zelensky. Precisamos resolver Zelensky, depois poderemos enfrentar os globalistas, ao menos com algumas regras, entende? Ou seja, isso vai acontecer, eu suspeito. Como há uma verdadeira luta política nos Estados Unidos que eles podem perder. Por exemplo, aqui eles perderam para o presidente Trump. Tenho certeza de que em 2028 também vão perder. Mas há regras. Com Zelensky, nem a luta justa. 5 te seguram e 1 bate. É assim que ele age. Mesmo assim, seguimos fazendo e pagando empréstimos. Roxelana Piduasa afirmou que o Fundo Monetário Internacional dará à Ucrânia um empréstimo vantajoso de 8 bilhões de dólares por 4 anos. Como não está claro de onde virá o dinheiro, os países não querem dar subsídios e não temos acesso ao crédito de reparação. Só resta esse tipo de empréstimo. Mas ela enfatizou que o Fundo Monetário Internacional está muito interessado para que as pessoas, especialmente os ucranianos, não evitem pagar impostos, o que vai melhorar significativamente a nossa situação. Úrsula também destaca que o produto interno bruto na Ucrânia está caindo este ano. Em breve haverá inflação, mas no próximo ano a situação vai melhorar significativamente. O que você acha? Quero tentar alcançar as pessoas. Vamos supor que recebamos esse empréstimo vantajoso de 8 ou 80 bilhões. Isso seria como um balão de oxigênio para alguém em respirador, que infelizmente nunca mais viverá. Continuação, não vai se levantar, não vai começar a viver, simplesmente o coração vai bater com a ajuda do aparelho, mas ele não vai viver. É assim que está na Ucrânia agora, e ela não se tornou assim hoje. Vamos dizer assim, ainda na época do Yanukovych, isso é sem sentido. Pessoal, esses 8 bilhões vão ser gastos e depois estaremos debatendo quem vai nos dar outro empréstimo e novos escândalos de corrupção, entendem? Mas todos nós vamos envelhecer, o tempo de vida vai passar. Esse é o ponto principal. Isso é uma falta global de mudança de conceito. Esse dinheiro não é para um período de transição, por exemplo, como muitas vezes é necessário durante reformas radicais. Muitos países já passaram por isso. Isso é simplesmente como colocar um curativo em um morto. Estão mantendo um paciente morto em aparelhos de respiração artificial. O Estado ucraniano, naquele antigo formato corrupto, está morto, mas continuam sustentando-o. Não é preciso isso, é preciso recomeçar do zero, de uma opção zero. O povo ucraniano sofreu uma grande tragédia, perderam muitos e infelizmente ainda perderemos mais. Agora nos restaram alguns territórios, na verdade, não apenas alguns, mas territórios enormes. Ninguém pede que reconheçam o que Putin tomou, mas isso é outra questão. E vamos pegar esses territórios que restaram e torná-los super ricos, super bem-sucedidos. Onde as pessoas podem viver hoje, agora, sentindo e construindo o futuro, sem esperar 10 ou 20 anos. Aí sim, vai ser uma verdadeira saída. Para que isso aconteça, é preciso estabelecer impostos muito baixos e fazer uma reforma judicial. Posso citar os números, mas não farei agora, pois a conversa é longa. Isso vale para o que já foi feito. O capitalismo deve chegar plenamente à Ucrânia. O país deve se tornar totalmente capitalista. E então, tudo vai acontecer. Vamos usar exemplos. Hoje, antes da transmissão, literalmente antes do nosso programa, aliás com vocês, o presidente Trump escreve sobre a reforma americana, a reforma pós-americana na medicina. Ele afirma que o governo deve enviar dinheiro diretamente às pessoas, não às companhias de seguros. E como o ser humano é um ser racional. E bem, Trump não considera as pessoas burras nos Estados Unidos. Ele escolhe, vou comprar este seguro, aquele ou nenhum, mas a decisão é minha. O que está acontecendo na Ucrânia? Sugeri isso há 2 anos e depois a mídia globalista me atacou. Eles têm até um símbolo lá com os apoiadores. Fundações Soros, United States Agency for International Development e outros. Disseram que isso é pró-Rússia. Então, eu pisei no calo onde se ganha muito dinheiro. O orçamento do Ministério da Saúde da Ucrânia é de cerca de 5 bilhões de dólares. Imagina o quanto dá para desviar? E o que eles fazem? Eles financiam hospitais e medicamentos, mas os preços lá são superfaturados. Cada enfermeira precisa receber dinheiro extra para que tudo funcione. E esses chefes de médicos e todos os outros ficam lá, enchendo os bolsos e reclamando. Meu Deus, que país ruim o nosso.
Alguns são referências e estão presos a esse sistema. Isso não deveria acontecer. Esse dinheiro deveria ir diretamente para as pessoas de forma proporcional. A pessoa compra o seguro ou não. Todos os hospitais são privados, como deveria ser. E os aposentados vão receber o deles, e as pessoas comuns também vão receber o dinheiro diretamente no cartão. Essa quantia é sua todo mês ou anualmente. No setor de saúde, seguradoras, inclusive estrangeiras, vão oferecer serviços e haverá todo um sistema. Mas a decisão será da pessoa. Ninguém vai enganar você. Algo acontece secretamente e ninguém sabe o que ou onde. Se você ler os comentários que escrevem para você, muitas vezes fazem críticas a você e a muitos dos nossos convidados e também ao Sebastianovich por causa das reformas. Ontem, Timoshenko disse que a Energoatom deve voltar ao povo, pois a eletricidade está cara e deveria ser mais barata. Mandam emojis e comentários positivos para ela. Entende? Tudo isso são dinossauros políticos em fim de carreira. Poroshenko, Timoshenko. E eles, claro, não querem envelhecer e se agarram com todas as forças para respirar mais um pouco, mas antes da morte não adianta tentar respirar mais. Como dizem, esse poder, ou melhor, entreguem tudo ao povo. A Constituição determina que a terra pertence aos cidadãos da Ucrânia. Isso tudo é conto de fadas. E se não for conto de fadas, então que as pessoas que estão ouvindo os comentários escrevam aqui embaixo durante essa transmissão. Escrevam. Vocês já receberam pelo menos 1 centavo dos recursos naturais das empresas estatais? Não, só prejuízos. Acabamos de discutir sobre a Ucrânia. Nós e os ocidentais vamos pagar para que essa estatal continue existindo. É a mesma coisa aqui. Timoshenko, me diga, quão ingênuo é preciso ser para acreditar nisso? Como isso pode ser de todos? Será de quem está no poder ou com a posse? Hoje é Zelensky, Mindit, amanhã pode ser Poroshenko e Kanonenko, ou Granovsky, ou toda essa turma deles, e eles é que vão controlar isso. Você acredita que grandes estatais não têm corrupção? Isso é a primeira coisa, eles são chamados de estratégicos. Isso é o primeiro, eles devem ser privatizados. Primeira empresa que exige gestão de qualidade. Não se pode roubar em empresa privada, não há como. Se essa empresa fosse administrada por americanos, europeus ou por uma empresa especializada de um país civilizado, não no sentido do país, mas sim da empresa. Empresas de energia, digamos conglomerados, eles sabem como fazer isso. Lá não existe corrupção nenhuma. Evitar monopólio e manter mercados abertos. Só o livre mercado resolve essas questões. Gente, essa foi a nossa conversa com o Denis hoje. Eu acho que ela foi útil e informativa para vocês. Vamos confiar no futuro da Ucrânia e seguir os acontecimentos. Mas, por favor, escrevam comentários para a gente, fiquem atentos, se envolvam nesses acontecimentos, analisem por conta própria e usem o pensamento crítico. Obrigada pela companhia. Até breve. Obrigado.